Quando falamos em capacitores são dispositivos que armazenam cargas elétricas e, consequentemente, armazenam energia elétrica. Nessa figura, temos alguns exemplos de capacitores. Você pode utilizar capacitores em circuitos elétricos. Uma aplicação prática interessante dos capacitores é no celular. Quando você vai tirar uma foto no celular, muitas vezes você utiliza o flash. E quando você utiliza o flash, você tem uma rápida emissão de luz. Então você precisa ter uma emissão de luz para iluminar, por exemplo, o ambiente. Nessa situação, você utiliza um capacitor. Nós utilizamos capacitores também em alguns dispositivos que permitem mensurar, medir a aceleração. Nessas situações, nós temos, como a gente pode observar na figura, nós temos capacitores com vários formatos. Nós temos capacitores esféricos, nós temos capacitores cilíndricos. O objetivo de um capacitor é armazenar cargas elétricas. Esse é o objetivo de um capacitor. Ele armazenando cargas elétricas, consequentemente, ele armazena energia. Uma bateria também armazena energia elétrica. Mas qual a diferença de uma bateria e de um capacitor? A descarga elétrica de um capacitor é muito rápida. Então, quando você necessita de uma descarga de energia muito rápida, você utiliza capacitor. Uma bateria também você consegue transferir energia, mas essa transferência de energia, ela ocorre a uma taxa menor ao longo do tempo do que em relação a um capacitor. Um exemplo também de capacitores, talvez você já viu em filmes, por exemplo, é quando uma pessoa tem algum problema cardíaco e você tem que fornecer uma descarga elétrica para tentar fazer com que a pessoa se recupere, você utiliza duas placas. Essas duas placas, você carrega as duas placas e você depois encosta no peito da pessoa, para ter o objetivo de tentar recuperar a pessoa, salvar a pessoa. Esse dispositivo é o desfibrilador. Quando nós falamos em desfibrilador, também estamos falando em capacitores. Então, os capacitores, como nós estamos detalhando nessa situação, eles estão presentes em várias situações práticas, desde circuitos elétricos, na área médica, em celulares. Quando nós falamos em capacitores, uma representação de um capacitor, um esquema de um capacitor, você tem duas placas. Nós vamos ver mais adiante, ao longo desse vídeo, se uma placa sozinha carregada, ela pode se comportar como um capacitor. Vamos mais adiante. Então, num capacitor, você tem duas placas. O formato das placas, ele independe. Você tem duas placas. Uma está eletrizada positivamente, a outra negativamente. Como falei agora há pouco, vamos mais adiante verificar se é necessário que você tenha sempre duas placas. Se é necessária essa situação em que você tenha sempre duas placas. Então você tem um capacitor, uma placa eletrizada positivamente, com carga mais que, e outra placa eletrizada negativamente, com placa menos que. Entre essas duas placas, você tem um campo elétrico E. O que ocorre, então? Se você tem um campo elétrico, e nós vimos na videoaula anterior sobre potencial elétrico, à medida que você segue as linhas do campo elétrico, você tem uma queda no potencial. Então, você tem uma diferença de potencial. E se falamos em diferença de potencial,
estamos relacionando com energia potencial elétrica. Então, existe uma energia armazenada entre essas duas placas. É a energia potencial elétrica. Um capacitor, ele vai armazenar cargas elétricas. Como consequência disso, no interior das placas, no interior do capacitor, desse dispositivo, você tem um armazenamento de energia elétrica, energia potencial elétrica. Nessa situação, também estamos utilizando aqui o ar. Mas, o que ocorre quando mudamos o meio nessa situação? Ao invés de utilizarmos ar, esse meio ele vai ser alterado. O que ocorre em termos do capacitor? Então, o capacitor ele tem como objetivo armazenar cargas elétricas, consequentemente, armazena energia potencial elétrica. Um modelo básico de um capacitor, você tem duas placas, uma eletrizada positivamente e outra negativamente. Essa placa tem carga mais que e essa placa tem carga menos que. Quando a gente fala no capacitor, o modelo mais simples de capacitores é o capacitor de placas paralelas. Então, o capacitor de placas paralelas, como o próprio nome já diz, você tem duas placas paralelas. Então, nós temos aqui uma placa, a espessura da placa aqui pequenininha, a gente não vai considerar aqui, até porque essa placa metálica, as cargas elas se distribuem aqui na superfície. Ela possui uma área A, você coloca uma outra placa também de área A, essa placa tem carga igual a mais que, e essa placa ela tem carga menos que. Existe uma distância entre essas duas placas, a distância D. A carga do capacitor, se você somar essa carga mais que com essa carga menos que, você teria zero. Mas a carga do capacitor não é a soma das cargas das duas placas, pois se assim fosse, seria sempre zero. A carga de um capacitor é dada por Q. Então, Q é a carga do capacitor, essa carga armazenada nessa placa. Então, a carga do capacitor é Q. Uma placa tem carga mais Q, outra carga menos Q. O que ocorre, então, é que existe no interior dessas placas um campo elétrico. Duas placas paralelas, uma com carga mais Q e outra com carga menos Q. No interior dessas placas, você tem um campo elétrico uniforme. Vamos desconsiderar esses efeitos aqui dessa borda e dessa borda. No interior das placas paralelas, você tem um campo elétrico uniforme. O que ocorre, então? Você tem um campo elétrico uniforme e você tem uma diferença de potencial. Por quê? Você tem um campo elétrico uniforme, à medida que você segue a linha do campo elétrico, você tem uma diminuição do potencial elétrico. Existe uma diferença de potencial, então, entre essa placa e essa placa. O campo elétrico foi estabelecido porque existe uma carga elétrica. Nessa situação, existe uma carga elétrica nessa placa, mais que, e uma carga elétrica nessa placa, menos que. Então, existe um campo elétrico entre essas duas placas e existe uma diferença de potencial. Se você retirar essa carga, se você retirar as cargas do capacitor, essas placas não estão eletrizadas, não estão carregadas, não vai haver campo elétrico e também não vai ocorrer uma diferença, não vai ser estabelecida uma diferença de potencial. Então, o que ocorre? Você tem uma carga elétrica mais que, uma outra placa menos que, entre as placas você tem um campo elétrico e você tem uma diferença de potencial. O que ocorre? Essa diferença de potencial, ela está relacionada com a carga elétrica. Então, essa carga elétrica é diretamente proporcional à diferença de potencial. Então, se você quer dobrar a diferença de potencial, o que você vai fazer? Você vai dobrar a carga do capacitor. Lembrando, pessoal, que a carga do capacitor
é dado por mais que ou menos que é o módulo. Então, é o módulo da carga Q. O que ocorre é o seguinte, você não vai somar essas cargas, pois seria zero. E a carga de um capacitor, então, é dado por Q. O que ocorre, então, pessoal? Se você quer aumentar a diferença de potencial, se não tem carga nenhuma, não vai ter diferença de potencial. Então, à medida que você aumenta a carga do capacitor, você aumenta a diferença de potencial entre as placas. Então, existe uma relação de proporcionalidade entre a carga e a diferença de potencial. Então, se você tem o dobro da diferença de potencial, você tem o dobro da carga. Então, podemos escrever que a carga é igual a uma constante vezes a diferença de potencial. Então, a diferença de potencial, se você tem essa diferença de potencial é triplicada, a carga armazenada também será triplicada. E elas se relacionam por meio dessa equação Q igual a C vezes V, em que C é uma constante. Essa constante, ela depende apenas da geometria do capacitor. E essa constante é chamada de capacitância. Então, observem algo interessante. Um capacitor possui uma capacitância. O que significa essa capacitância? Se você isolar a capacitância, você vai escrever que a capacitância é dada por Q dividido por V. Entretanto, isso não significa que a capacitância depende da carga ou ela depende da diferença de potencial. A capacitância não depende da carga e nem da diferença de potencial. Ela pode ser medida se você souber a carga e você souber a diferença de potencial. Mas a capacitância, ela depende da geometria do capacitor. O que ocorre é que essa capacitância é essa constante de proporcionalidade dessa equação, Q igual a C vezes V. O que ocorre então, pessoal? Vamos isolar a unidade da capacitância. Capacitância, a unidade vai ser Coulomb por volt. Na física, como nós homenageamos grandes cientistas, temos o Michael Faraday, a homenagem então é o Farad. Então, 1 Farad é igual a 1 Coulomb por volt. A unidade da capacitância é o Farad. 1 Farad é 1 Coulomb por volt. Então, muito importante a gente relembrar esse conceito de capacitância, que a capacitância, se você sabe qual é a carga armazenada nas placas e qual é a diferença de potencial, você consegue sim determinar a capacitância. Mas, se você aumentar a carga, você vai aumentar a diferença de potencial. Essa capacitância, ela depende apenas da geometria do capacitor. Ela depende, nós vamos ver mais adiante, que ela depende também do meio que está entre as placas. Mas, esse é um termo que depende do capacitor, não da carga e nem da diferença de potencial. Quando nós representamos os capacitores em circuitos elétricos, o desenho utilizado para os capacitores é o desenho utilizando as placas paralelas. Então, para representar um capacitor, você tem aqui uma barrinha, depois mais uma barra, 2 barras paralelas, elas representam o capacitor. Isso não significa que num circuito elétrico, o capacitor que está representado é um capacitor de placas paralelas. Pode ser qualquer outro capacitor. A capacitância de um capacitor, nessa situação, por exemplo, nós utilizamos capacitâncias relativamente baixas. Então, você vai encontrar o microfarad, nanofarad, picofarad. Você tem capacitâncias, você utiliza esses prefixos. Então, uma capacitância de 5 microfarad. O que significa isso? Uma capacitância, ela está relacionada com a carga e a diferença de potencial, quando você quer medir experimentalmente. Você pode medir a geometria, mas se você tiver essas duas informações, você consegue também determinar a capacitância. Então, a capacitância, por exemplo, de um capacitor, 5 microfarad. O que significa isso? 5
microcoulombs por volt. O que significa, pessoal, 5 microcoulombs por volt? Significa o seguinte: você vai estabelecer uma diferença de potencial de 1 volt nesse capacitor. Para você estabelecer uma diferença de potencial de 1 volt, é necessário que esse capacitor tenha uma certa carga elétrica. Então, para esse capacitor de 5 microfarad, para que a diferença de potencial entre as placas seja igual a 1 volt, a carga elétrica do capacitor deve ser igual a 5 microcoulombs. Então, se a placa dos capacitores, se a carga do capacitor é igual a 5 microcoulombs, a diferença de potencial estabelecida é de 1 volt. Ah, professor, mas se por acaso a carga desse capacitor é de 10 microcoulombs, então a diferença de potencial entre as placas será igual a 2 volts. Se você quer estabelecer uma diferença de potencial de 3 volts, você precisa que a carga do capacitor seja igual a 15 microcoulombs. Então, 5 microfarad equivale a 5 microcoulombs por volt. Esse é um resultado bem interessante, bem importante, quando você compreende o que significa a unidade da capacitância. Então, quando a capacitância, ela fornece o seguinte: quando você vai carregar o capacitor, você vai estabelecer uma diferença de potencial. Essa capacitância fornece a seguinte informação: quanto de carga elétrica é necessária para estabelecer uma determinada diferença de potencial. Então, um capacitor cuja capacitância é 5 microfarad, isso significa que, para estabelecer uma diferença de potencial de 1 volt entre as placas, a carga do capacitor deverá ser igual a 5 microcoulombs. Até agora, nós falamos que o capacitor ele é um dispositivo que armazena cargas elétricas. Mas, como é feito esse processo em que um capacitor consegue carregar? Para armazenar as cargas elétricas, deve haver um processo para que isso ocorra. Então, o que acontece? Vamos dar um exemplo da carga de um capacitor. Temos aqui uma fonte. Essa fonte, existe uma diferença de potencial entre essa fonte, uma DDP. Você tem um terminal positivo, um terminal negativo, um potencial maior e um potencial menor. Você tem aqui um fio, conectado a um capacitor de capacitância C. Você tem um outro fio e você tem uma chave S. Essa chave está aberta, ou seja, você não tem o contato desse ponto com esse ponto. Então, o circuito é chamado de circuito aberto. O capacitor ele está inicialmente descarregado. Então, esse capacitor ele está inicialmente descarregado. O que ocorre, então? Em determinado momento, você vai fechar essa chave. Você simplesmente vai encostar esse ponto do fio nesse ponto. Esse circuito, então, será chamado de circuito fechado. O que vai ocorrer quando essa chave S ela encosta aqui? O circuito estará, então, fechado. E inicia-se o processo de carga do capacitor. Você tem, a partir do momento que você fecha essa chave S, estabelece-se no circuito um campo elétrico. O que ocorre, então? Vimos nas videoaulas anteriores que cargas elétricas negativas movimentam-se no sentido do potencial menor para o potencial maior. O que ocorre, então? Quando esse interruptor é fechado, o circuito, então, está fechado e você tem elétrons. Nós estamos imaginando aqui fios condutores de metal.
Então, o que acontece? Elétrons deslocam-se do terminal negativo em direção ao terminal positivo. Então, elétrons nessa região do fio começam o movimento e eles vão se ficar estabelecidos, eles vão ser armazenados nessa placa do capacitor, nesse lado. Cargas de mesmo sinal se repelem. Então, elétrons desse lado começam então a movimentar-se na direção do terminal positivo. O que ocorre então é que nesse lado os elétrons começam a movimentar-se, elétrons vão do potencial menor para o potencial maior, e você tem uma concentração de carga negativa menos que desse lado. Você tem uma concentração de carga negativa menos que desse lado. Cargas de mesmo sinal se repelem e as cargas negativas desse lado começam a movimentar-se em direção ao potencial maior, sobrando cargas positivas. À medida que você começa a aumentar a quantidade de cargas desse lado e, consequentemente, desse lado, você tem um aumento do potencial, pois vimos anteriormente que com uma determinada carga, você produz uma diferença de potencial. Isso depende da capacitância. Mas, quando você aumenta a quantidade de carga, você vai aumentando a diferença de potencial entre as placas do capacitor. O que ocorre, então, é que quando esses elétrons movimentam-se para esse lado, você tem uma concentração de elétrons desse lado, você tem uma sobra de cargas positivas desse lado em virtude dos movimentos dos elétrons para cá, e você estabelece uma diferença de potencial. Então, vai haver uma diferença de potencial no início entre essa placa, esse terminal e esse terminal, e esse terminal e esse terminal. O que ocorre é que, durante um tempo, essa placa vai ficando com uma concentração de cargas positivas, aliás, negativas, e essa placa com uma concentração de cargas positivas. E o potencial vai aumentando. Mas vai aumentando infinitamente? Não. Vai ocorrer uma situação em que essa diferença de potencial é a mesma diferença de potencial fornecida pela fonte. Assim, entre esse terminal mais e esse terminal mais, esse terminal mais e esse terminal mais estão no mesmo potencial. Então, não existe diferença de potencial. O que ocorre, pessoal, estou revisando isso, pois é um assunto muito importante, é que essas cargas negativas movimentam-se para esse lado e você tem um aumento do potencial nessa placa. Quando esse potencial for igual a esse potencial mais igual a potencial mais, e esse potencial menos for igual a esse potencial menos, a diferença de potencial no capacitor, entre as placas do capacitor, será igual à diferença de potencial da própria fonte. Assim, não haverá um campo elétrico. Agora não haverá um campo elétrico no fio, pois não há diferença de potencial entre esse terminal e esse, entre esse terminal e esse. Assim é a situação em que um capacitor está carregado. Um capacitor está carregado quando essa diferença de potencial, nós estamos considerando essa situação, quando essa diferença de potencial entre as placas do capacitor, ela é igual à diferença de potencial da fonte. Essa é a situação em que ocorre o processo de carga de um capacitor. Então, esse é um processo muito importante, que é o processo em que ocorre a carga de um capacitor. Até agora, vimos então que um capacitor, um elemento que define um capacitor, é a capacitância. Capacitância é essa constante de proporcionalidade existente nessa equação Q igual a C vezes V. Vimos também como ocorre o processo de carga de um capacitor. Então, nesse processo de carga de um capacitor,
Quando a diferença de potencial entre os terminais do capacitor for igual à diferença de placa, então aí você tem o processo de carga de um capacitor. Na próxima videoaula, eu vou mostrar então como nós podemos deduzir e observar que a capacitância de um capacitor ela só depende da geometria do capacitor e do meio que existe entre as placas.